Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor encha a sua vida de alegria, encha a sua vida de bênção, que o amor de Deus alcance a sua casa, a graça de Deus, essa que é maravilhosa, que chegou até nós, chegue na sua vida, na vida dos seus familiares, das pessoas que você ama, e todos possam ser unidos no amor do Senhor, por Jesus Cristo nosso Senhor, que nos deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter um momento como esse, não é, de consultarmos a palavra de Deus, de aprendermos com a palavra de Deus, de sermos abençoados pela palavra de Deus. E eu quero falar com Deus agora para que Ele te abençoe, para que Ele te ajude a vencer as crises da sua vida e que essa palavra encha o seu coração e te ajude na caminhada da fé. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por esse dia maravilhoso aqui, ó Deus, por essa chuva que cai. Nós somos abençoados com o favor do Senhor que cuida da terra, do Senhor que cuida das aves, que cuida das plantas, ó Deus, e também, ó Deus, cuida de nós, muito mais de nós, ó Pai, e nós queremos crescer na fé, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem, em nome de Jesus, que a mão do Senhor seja sobre essa pessoa que está nos assistindo agora, seja cheia de graça, seja cheia de bênçãos, como eu já orei, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. E o texto que Deus nos deu para meditarmos hoje, que vez por outra eu volto nele, porque ele enche meu coração de alegria, de ânimo, é Isaías no capítulo 40, Isaías no capítulo 40, dos versos 21 em diante, diz assim o profeta: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele, Deus, aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar, diz o Senhor? Quem se assemelha a mim? Pergunta o Santo de Israel. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor por esse texto. Deus fala conosco o tempo todo, gente, mas nem sempre a gente se toca. Só que tem dias em que a gente precisa ouvi-lo falar mais do que em qualquer outro dia. Dias em que nós nos sentimos esgotados, cansados, sufocados, encurralados. Dias tão conturbados em que
Precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer, porque a voz de Deus tem o poder de nos acalmar, de nos fazer relaxar, de nos desestressar. A voz de Deus, inclusive, nos tira das nossas cavernas, dos nossos claustros, da nossa introversão. Eu penso que esse texto aqui é uma palavra que nós realmente precisamos ouvir hoje, ou muitos de nós precisamos ouvir hoje. O que é que está acontecendo aqui? Por que é que tudo está virando às avessas? Por que é que... Isso é o que nós temos visto no nosso dia a dia, que era muito próximo, muito semelhante ao que estava acontecendo naquela época. Por que é que o certo está virando o errado e o errado está virando o certo? A gente fica mal com tudo isso e tem que continuar vivendo do jeito que está mesmo, porque não há alternativa, não tem outro jeito. A gente tem que continuar. A gente acha, a semelhança do povo aqui do texto, que Deus não está nem aí para aquilo que a gente está passando, porque se Ele se importasse mesmo, Ele não deixaria as coisas acontecerem do jeito que estão acontecendo. Muita gente pensa assim. É muito caos de uma vez só, é muita coisa ruim de uma vez só. Não é possível que Deus esteja vendo tudo isso e não faça nada. Essa coisa da percepção da presença de Deus é muito enigmática para nós, porque ao mesmo tempo em que sabemos que Ele está presente, parece que Ele não está. O Salmo 139 diz que é impossível se esconder dEle. Onde você for, Ele vai estar. Mas você vai lá, olha e não vê. A presença de Deus parece se fundir com o ambiente de tal forma que a gente não consegue vê-lo, não consegue perceber, distinguir Deus daquilo que a gente está vendo. E com isso, vai se perdendo a vontade de cantar para Deus, de louvar a Deus, de adorar a Deus. É aquela história do Salmo 137, em que o pessoal lá da terra estranha pede para o povo de Israel cantar. Eles falaram: não é como cantar em terra estranha, como celebrar nessa situação? Nós simplesmente não conseguimos separar as circunstâncias da vida da nossa fé em Deus. As circunstâncias afetam a nossa vida espiritual, sim, afetam o nosso humor, afetam nossos relacionamentos, afetam a nossa visão de Deus. E quem é que não enfrenta um vento contrário de vez em quando? Quem é que não enfrenta uma circunstância desfavorável de vez em quando ou de vez em sempre? Nosso problema é a nossa visão, porque a gente considera a visão como a coisa mais importante para nós. E ver é algo sensacional, porque a visão para nós que enxergamos, não é? Que fisicamente temos essa capacidade de ver as coisas, é a interação. É uma interação, não é a única, mas é a mais comum que se tem de interagir com o mundo, com as pessoas, com a vida. Ver coisas boas acontecendo nos empolga, ver coisas ruins acontecendo nos entristece, nos põe para baixo, ver coisas boas acontecendo nos dá a impressão de que Deus está ali do nosso lado, fazendo essas coisas boas acontecerem. Infelizmente, o contrário também é verdadeiro. Quando estamos vendo coisas ruins acontecerem, é como se Deus não estivesse presente, porque a gente não está vendo. É a fala de Marta para Jesus em João 11:21. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, se o Senhor estivesse aqui, as coisas não teriam chegado ao ponto em que chegaram. Portanto, se chegaram a esse ponto, é porque o Senhor não estava aqui. Conclusão humana, lógica humana.
não vi, não estava, não fez, portanto não aconteceu. É assim que a gente pensa. Perdão, é assim que o povo pensava nos dias de Isaías. E aí Deus fala com esse povo e fala conosco também. E quando Deus fala, Ele não apela para aquilo que o povo não sabia ao seu respeito, mas para aquilo que eles já sabiam. No verso 28 Deus diz: será que vocês não sabem que o Senhor é o Deus eterno, que Ele é o Criador de toda a terra, que Ele não se cansa e nem fica exausto? Será que vocês, com tudo que eu, o Senhor, já fiz em favor de vocês, não sabem do que eu sou capaz? Nós temos a estranha mania de fugir daquilo que seria a nossa salvação. Nós fugimos de uma conversa, por exemplo, que seria libertadora se acontecesse. A gente evita a conversa que pode resolver a situação, porque é constrangedor. Nós fugimos de um encontro que seria a nossa salvação se ele acontecesse. Nós fugimos de Deus quando deveríamos, na verdade, correr para Ele. E quanto mais longe dele, mais indetectável a presença dele se torna para nós. Então, gente, não é tempo de correr de Deus, muito pelo contrário, não é tempo da gente se afastar de Deus, de fugir de Deus, é tempo de correr para Deus, é tempo de se aproximar de Deus, é tempo de andar com Deus. Vocês não sabem que o Senhor é o Deus eterno, que Ele é o Criador de toda a terra e que Ele não se cansa nem se fatiga? Vocês não sabem que a sabedoria de Deus é insondável, que Ele fortalece quem está cansado e dá grande vigor a quem está sem forças? Isaías parece não se conformar com a memória tão curta do povo, de como eles se esqueceram tão facilmente de tudo que Deus já havia feito por eles. É como se Isaías estivesse dizendo assim: não é possível que vocês tenham se esquecido de tudo o que vocês sabem sobre Deus, de tudo que vocês já experimentaram de Deus, só por causa dessa circunstância que está acontecendo, desse vento contrário, desse momento difícil, ruim que nós estamos vivendo agora. E ele continua: Deus é eterno, Deus é criador. Isso significa que o poder dele é infinitamente maior do que qualquer mal que possa nos sobrevir. E tem mais, ele é inescrutável, insondável. Isso significa que nós não temos condições, nós não temos a capacidade de entender por que Deus faz o que faz, por que Ele permite certas coisas, por que as coisas são do jeito que são. Em outras palavras, Deus pode nos deixar muito confusos. A maneira como Ele age, o que Ele pede, o que Ele espera de nós e até mesmo aquilo que Ele nos oferece, não faz sentido para a maioria das pessoas, porque está muito além do nosso entendimento. Deus está anos-luz, e é por isso que precisamos confiar nele. Nós podemos até fazer questionamentos, sabe, os porquês disso e daquilo. A gente pode, por que isso, Senhor, por que aquilo? Mas o que a gente não pode fazer é questionar o caráter de Deus. Eu repito, você pode perguntar o que você quiser para Deus, e aí Ele pode ou não responder, mas você não pode julgar a Deus como se você soubesse das coisas mais do que Ele. Uma coisa é você pedir para Ele lhe ajudar a entender o que está acontecendo, outra coisa é desafiar a Deus, e a gente tem visto demais isso. Perguntar é uma coisa, exigir uma resposta é outra. Um filho dependente pode perguntar o que quiser para os seus pais,
mas não pode, não deve desafiá-los. E nós, gente, nós somos totalmente dependentes de Deus, não temos luz própria, nós não existimos sem Deus, nós precisamos de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não compreender isso tudo que eu estou falando aqui, se a gente não aceitar isso, que a gente tem o direito de perguntar, mas não tem o direito de exigir de Deus coisa alguma, se a gente não conseguir absorver isso na vida da gente, nós vamos ficar achando que dependemos das circunstâncias serem favoráveis nas nossas vidas para a gente viver bem. Eu também tenho muitas perguntas que me inquietam, principalmente quando as coisas não estão saindo do jeito que eu quero, do jeito que eu esperava. A minha cabeça também fica a mil, mas são questionamentos para os quais eu não tenho resposta. Essa que é a verdade. Por que isso? Por que agora? Por que desse jeito? Mas eu paro por aí, porque no meu entendimento, passar desse ponto é entrar num território proibido. E todos nós sabemos no que dá ultrapassar certos limites. Quando desafiamos a Deus, nós sofremos as consequências. Não porque Ele nos castiga, mas porque colhemos o que plantamos. Eu já disse isso para vocês diversas vezes e vou continuar repetindo isso quantas vezes forem necessárias. A pior coisa que pode nos acontecer é Deus tirar a sua mão de sobre nós. É Deus nos deixar à vontade para fazermos o que quisermos. A pior coisa que pode nos acontecer. Isso que para muita gente seria considerado o suprassumo da liberdade, na verdade, seria, na verdade, a nossa destruição. É só olhar para cima, diz Isaías no verso 26, para saber que existe alguém cujo poder e força criou todas as coisas e faz toda essa engrenagem funcionar como nenhum outro ser poderia fazê-lo. Portanto, quando o nosso mundinho, o nosso castelinho de cartas estiver desmoronando, quando as coisas estiverem dando tudo errado, quando a vida nos der uma rasteira, como infelizmente acontece mais do que a gente gostaria, é para esse Deus que a gente precisa correr. Não adianta querer buscar solução, consolo, direção, resposta em nenhum outro lugar ou pessoa. É nele, é no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, o mundo e os que nele habitam, porque Ele é o único que pode nos ajudar de maneira que tudo coopere para o nosso bem. Só Ele. É só olhar para cima, diz o profeta Isaías. Quando a gente corre para Deus nas nossas lutas e nas nossas crises, essas coisas, elas deixam de ser a última palavra em nossas vidas. Elas não podem mais ditar o nosso futuro, porque Deus é quem vai fazer isso, é Deus quem faz isso. Quando as crises dão a última palavra em nossas vidas, a sentença é sempre a pior possível. Mas quando Deus dá a última palavra, a sentença é de esperança, de livramento, de libertação, de bênção, de vitória. Nós precisamos manter muito vivo em nossas mentes que Deus é Deus quando tudo vai bem e que Deus é Deus quando tudo também vai mal. E não é só que Ele é Deus, Ele é nosso Deus. Ele é o nosso Deus quando tudo vai bem e Ele continua sendo o nosso Deus quando tudo vai mal. Ele é Deus quando uma criança nasce e Ele continua sendo Deus quando uma pessoa morre.
Ele é Deus quando estamos com saúde, e Ele também é nosso Deus quando ficamos doentes. Ele é Deus quando a gente está feliz, e Ele é também o nosso Deus quando a gente está triste. Ele é Deus sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância que possa nos atingir. Isso é fato, não é especulação. Deus tem que ser Deus para nós o tempo todo, em qualquer circunstância. Nós é que precisamos assimilar esse fato de uma vez por todas, para que a nossa fé, o nosso humor, a nossa estabilidade emocional não fiquem oscilando de acordo com o que nos acontece no dia a dia. É por isso que Isaías parece tão indignado ao dizer: será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar? É claro que o povo lá sabia, é claro que você sabe, é claro que eles já tinham ouvido falar de quem Deus era, é claro que você já ouviu falar de quem Deus é, do que Ele havia feito, do que Ele já fez, do seu poder, da sua sabedoria. Então, gente, quantas vezes Deus vai ter que se provar para que vocês confiem nele definitivamente? É isso que Isaías está dizendo aqui. Ele continua: aqueles que esperam no Senhor terão suas forças, seu ânimo, seu vigor renovados, restaurados. A gente tem um pouco de dificuldade em assimilar isso por falta de entendimento do que é que o profeta está falando. Esperar não é algo que a gente gosta de fazer, porque nós temos essa ideia de que esperar é ficar sem fazer nada, dependendo da disponibilidade do outro, dependendo da boa vontade do outro. Mas não é isso que ao que o profeta se refere. Esperar, no pensamento dele, é se envolver, se entrelaçar. É a ideia do cabelo com tranças com Deus. Quando venta, eu não tenho muito isso aí, eu não tenho cabelo, mas vocês, mulheres, irmãs, ou os homens que têm mais cabelo, você sabe que quando venta, o cabelo solto, ele fica despenteado, ele sai do lugar e fica aquela tentativa de arrumar isso para quem tem cabelo, porque o vento é mais forte do que o fio de cabelo solto. Mas se o cabelo estiver entrelaçado, o vento não mexe com ele não. Precisaria ser um baita de um furacão para tirar o cabelo do lugar. Se você não estiver entrelaçado com Deus, você é como o cabelo solto, que fica refém de qualquer vento de circunstância. Vai para lá, o vento é que leva, tá? O vento faz com o cabelo o que quiser. Mas se você estiver entrelaçado com Deus, entrelaçada com Deus, pode vir o vento que vier, a circunstância que vier, o cenário que vier, que você não vai ser abalado, não vai ser abalada. Estarmos envolvidos com Deus é o que nos torna fortes, fortalecidos, imbatíveis. O Eclesiastes, no capítulo 4, verso 12, coloca isso da seguinte forma: uma pessoa sozinha pode ser vencida, mas dois conseguem se defender. E aí ele completa a frase que muita gente conhece: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, esperar, no conceito do profeta, não é ser passivo, não é ser passiva, esperando que as coisas venham de mão beijada sem que você faça nada. Não, esperar no conceito do profeta é entrelaçar-se com Deus, é envolver-se com Deus de tal maneira que nada, absolutamente nada, consiga destruir a sua vida, a sua fé, a sua alegria, a sua determinação, o seu ânimo. Estar envolvido com Deus é o que renova as nossas forças, é o que nos revigora, é o que nos dá ânimo. Se você quiser crescer na vida, se só isso que você quer, crescer na vida, una-se a pessoas que são melhores do que você.
Mas se você quiser ser forte, se você quiser vencer as crises e as lutas da vida, envolva-se com Deus de tal maneira que o que você quer seja o que Deus quereria, que o que você faz seja o que Jesus faria se estivesse no seu lugar, que o que você pensa seja o que Deus pensaria se fosse você. Não se trata de sermos deuses ou de se tornar Deus, não é isso, mas é de estar tão envolvido com Ele que a vontade dele, o pensamento dele, as atitudes dele se tornem também as nossas. A gente assimila aquilo que é de Deus para as nossas vidas. Deus só vai fazer com que a maldição se transforme em bênção na sua vida se você estiver conectado com Ele, conectada com Ele. Todas as personagens da Bíblia que alcançaram a vitória tiveram que esperar essa vitória chegar. E ela só chegou porque essas pessoas permaneceram envolvidas com Deus o tempo todo. Noé teve que esperar o dilúvio muitos anos. E nesse meio tempo, ele não arregou. E foi por isso que Deus cumpriu o seu propósito na vida dele e através dele. Ruth teve que esperar o marido, Boaz. Foi uma luta, foi um perrengue, mas ela continuou firme. Ela acompanhou a sua sogra e o seu Deus será o meu Deus. Foi essa a palavra que ela falou com a sua sogra, Noemi. Então, Ana, mãe de Samuel, teve que esperar o filho. Marta e Maria tiveram que esperar a ressurreição de Lázaro. Os discípulos tiveram que esperar pelo Espírito Santo. Todos esses e muitos outros tiveram que esperar. Mas enquanto esperavam, continuavam envolvidos com Deus sem nunca esmorecer. Por isso alcançaram a vitória. Que seja assim na sua vida também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.